Colega Denis Moura, presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro. AMPA, Rio de Janeiro. O senhor tem 7 minutos, fique à vontade. Foi. Agora está falando aqui. Muito obrigado, deputado. Cumprimento todos os nomes do deputado aí para não gastar do tempo. Bom, como o senhor disse, eu presido uma associação de motoristas particulares autônomos. E ela foi fundada em 2015, então a gente já tinha consciência de autonomia em 2015 e ela surgiu um ano depois da criação da Uber, da entrada da Uber no Brasil. A Uber entrou no Brasil em 2014 e já existiam motoristas, ela não descobriu a roda, né? Já existia o táxi, existia o transporte executivo, da onde eu vinha. No Rio de Janeiro, cidades turísticas, é comum ter transporte executivo, motoristas que trabalham de terno e gravata e tudo mais. E a Uber entrou convidando esses motoristas. A primeira leva de motoristas, eu fui um dos primeiros, a gente era convidado para rodar na Uber. E eles vendiam uma excelência maravilhosa. Você tinha que ter um carro de luxo, você tinha que ter idioma, você tinha que ter... Fazia vistoria do veículo, você fazia uma prova, eu tive que fazer uma prova para entrar na Uber. Então tinha uma série de critérios de qualidade que encantavam o mercado, naturalmente encantava o consumidor e encantava o motorista que buscava a qualidade. A realidade hoje a gente não precisa nem de falar. Eles caíram tantos valores que os carros estão depreciados, os motoristas têm uma série de dificuldades de se prepararem. Bom, isso já deixa muito claro a intenção e a índole da empresa, que, representada aqui pelo meu colega, hoje diz com toda a propriedade do projeto. Não, nós pensamos, quer dizer, então o projeto é da empresa, não é do trabalhador, o projeto não é do governo. Nós não temos que pensar a empresa, quem tem que pensar é o governo, que tem que pensar nos trabalhadores. Do meu ponto de vista é esse. Bom, em 2015, quando a AMPA foi fundada, ela já foi fundada por causa de uma dor. A própria empresa estimulava a rixa entre taxistas e motoristas de aplicativo. E a gente não tinha consciência disso. A empresa ela estimulava isso e culminou em julho de 2015, uma briga danada no Rio de Janeiro, um protesto terrível dos taxistas que estavam se sentindo oprimidos. E aí eu pergunto, por que eles na época não incluíram os taxistas no sistema? Foram incluir anos depois e hoje botaram lá algumas, a Uber inclusive, a 99, incluem, se quiser, o taxista na plataforma. Por que eles fizeram a briga antes? Mais uma vez, eles usaram uma índole ruim, eles usaram o marketing inverso. Quanto mais os taxistas brigavam, mais pessoas faziam corridas da Uber. Os taxistas fechavam as cidades, brigavam e a Uber dava voucher de R$50 para o cara ir para o trabalho e voltar do trabalho. Então ela era boazinha, o taxista era ruim. Então nós vimos usando expedientes muito ruins há muitos anos. A gente entende o que é livre mercado, a gente não tem dúvida quanto a isso, mas a gente também entende o que é índole. Eu já estou com mais de 50 anos de idade, você já sabe mais ou menos o que é caráter, o que é índole. Então a empresa vem agindo muito mal. Então quando um projeto é criado pelo governo, que aí eu não estou julgando as intenções do governo, acho até que o governo tem uma boa intenção, ele tem muito a participação da empresa, eu fico muito preocupado. A empresa tem um domínio muito grande sobre esse projeto, eu fico preocupado. E a minha preocupação reflete tudo que os motoristas sentem. Porque tudo que a gente não gosta, tudo que o motorista não quer, e que já teve um dia, porque para cativar tantos motoristas tem que ser bom. Não é? O quilômetro rodado era 2,76 em 2014, 2,76 em 2014. Hoje gira em torno de 1,40 ou 1,20 em algumas cidades, algumas menos de R$1, dependendo da corrida. R$1, né? Pois é. Então, assim, para cativar tantos... E aí alguém pode estar perguntando assim, mas então por que o motorista não sai? Porque ele se torna refém. Ele entra no marketing muito forte, ele compra aquela ideia, ele vê lá, eu estou desempregado, bota no Google, estou desempregado, aparece lá Uber. Pô, tu tem um carrinho meia boca ali, tu pega o auxílio-desemprego, junta uma graninha, bota aquele carro, compra um carro mais novo, você sabe que o carro, para o brasileiro, é quase que uma parte da família, o cara fica feliz da vida que comprou um carro, começa a trabalhar e começa a ganhar mal, mas só que ele tem que pagar a despesa do carro, ele tem que pagar as despesas. O colega elencou algumas despesas, ele esqueceu de elencar algumas, que talvez eu tenha aqui, que ficam na minha planilha, porque eu cuido delas. A gente paga IPVA, temos que pagar o INSS, como disse o colega do Ministério do Trabalho, e a gente já em 2019, o próprio governo que estabeleceu o MEI para o motorista, não foram os motoristas que estabeleceram, foi o governo, e agora o governo muda de ideia, e que também quem criou o MEI também não foi o motorista, né? Enfim. A gente paga IPVA, INSS, a gente paga alimentação, a gente deveria pagar seguro de vida, porque morre motorista de aplicativo todos os dias. Na comissão geral, uma deputada contou de um caso de 3 motoristas mortos no estado dela naquela semana. Então a gente deveria pagar seguro de vida, o motorista não paga seguro de vida. O motorista devia pagar o seguro do celular. Na cidade de São Paulo, eu trabalhei 1 ano na cidade de São Paulo, eles quebram os vidros, metem a mão no carro e saem correndo com o celular na mão. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, acredito que isso aconteça em qualquer cidade. Isso aqui é a principal ferramenta de trabalho, ou melhor, a segunda principal ferramenta, a primeira é o carro. E a gente deveria pagar seguro de celular. A gente paga a prestação de carro, porque não dá para comprar um carro à vista e os juros são muito altos. Então, quando eu invisto, quando eu vejo um carro de R$80 mil que é adequado ao meu trabalho, eu pago 150 nesse carro, porque os juros é muito alto
Então é um investimento muito alto. Então como é que eu vou fazer um investimento que pode chegar a R$150 mil e ganhar um salário mínimo? Porque a proposta do governo, o valor mínimo, os R$32, quando fica o lucro, fica R$8. Eu acho que se eu chegar com essa carinha que o senhor está vendo, no sinal pedir dinheiro, por hora eu ganho R$8. Eu não preciso de investir 150 mil. Então não tem sentido isso. Além disso, a gente tem outras despesas também, tem as despesas bancárias, a gente paga, né, no banco todo mês. A gente tem, em algumas cidades, se usa muito GNV. Quando você bota o kit GNV no carro, ele não é de graça, ele custa R$5 mil. E o GNV está caro pra caramba, mas mesmo assim é um combustível do trabalhador, que ajuda a gente a fazer economia. Então a gente acaba botando o kit GNV. A gente tem a manutenção do carro, a gente tem depreciação do veículo, e por aí vai uma lista de coisas aqui. Seguro de lucro cessante, que a gente deveria ter, que a gente não tem, porque a gente, eventualmente, fica afastado do trabalho e não tem como ganhar. Então tem uma série de despesas que não foram, acho que, pensadas aí nesse projeto e que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente dos imprevistos. Mas seguindo a cronologia que eu vinha fazendo, ainda tem com algum tempinho, em 2017, o deputado Zaratini tentou acabar com o nosso trabalho. O deputado Zaratini tentou acabar com o nosso trabalho e em 2017, o deputado Zaratini tentou acabar com o nosso trabalho e teve uma outra lei, uma lei complementar, a 13.640, que legalizou novamente a profissão, porque eu também esqueci de falar. Quando eu entrei em 2014, eu fui procurar ver se era legal. A lei de mobilidade urbana, que era de 2012, já identificava o transporte individual privado, então não tinha nada de legal, não tinha nada de precisando ser regulamentado, precisava era ser melhorado. Aí, nessa época, lá em 2017, quando a gente brigou para não deixar o Zaratini derrubar o trabalho, nessa época, uma coisa que é perceptível é que não tinha sindicatos ali brigando. Tinham associações, porque os motoristas já entendiam que as associações funcionavam melhor para esse tipo de coisa do que os sindicatos. Só um parêntese. Mais tarde, em 2019, criaram um MEI, e mais tarde, em 2020, a gente veio a pandemia, e diferente do que foi dito na Comissão Geral, as associações participaram de novo na pandemia, ajudando os motoristas. Então, as associações começaram a figurar muito fortemente nesse cenário, muito mais até do que os sindicatos. Talvez por isso que os motoristas têm uma certa rejeição aos sindicatos, que eu acho que chegaram um pouco tarde nessa história, mas podem até fazer um bom trabalho desde que entendam como a coisa funciona, e parecem não entender muito bem como a coisa funciona. Porque, basicamente, as coisas que o motorista não gosta, por exemplo, essa cobrança por tempo, o motorista não gosta, como bem disse o Marlon. As nossas despesas em KM, então o motorista quer que tenha uma tarifa pré-determinada e uma taxa fixa e uma cobrança feita por KM. É uma coisa tão simples, não é inventar a roda. É o que a Uber praticou, o 99 praticou até 2020 e depois decidiu deixar de praticar. Então, assim, todas as práticas que a empresa veio tendo em relação à nossa categoria, todas elas foram para tirar benefícios dos motoristas, foram para aumentar a lucratividade delas ao preço dos motoristas que não se adequam, saírem e cada vez entrar mais de motoristas. Então, assim... Para concluir. Sim, para concluir, basta atender às demandas do motorista, basta realmente fazer o que o senhor está fazendo, criar comissões, dialogar com o motorista, que vai chegar a um senso comum. E quanto à arrecadação, como o Marlon também disse, o motorista não é contra arrecadar, e os que arrecadam pelo MEI que não estão pagando, do mesmo jeito que vai ser cobrado na corrida, por que não cobrar o MEI na corrida? Por que não debitar da própria corrida? O mesmo instrumento que vai usar para cobrar o INSS a 27,5%, utiliza para cobrar o MEI.